Olá, olá, boa noite! Chegando aqui nessa terça-feira para a live da semana, onde a gente vai falar hoje sobre alimentação e sono, a dupla essencial para a sua qualidade de vida. Vamos chegando aqui nessa live, vamos compartilhando esse link aqui, chamando mais pessoas para se fazer presente aqui, que a live vai ser incrível. E aí? Como que você relaciona a sua alimentação com o seu sono? Você acha que tem alguma coisa a ver a alimentação com o sono? Olá, boa noite, Pati, saudades, linda, você também, Pati. Nossa, quanto tempo, prazer em ter você aqui na live. E aí, você, como está? Bombando também? A Paty é personal trainer, pessoal. Sigam a Paty lá no Instagram, personal Paty. Ela é minha amiga já de anos, acho que desde 2019 a gente é amigas. A gente foi colegas num grupo Câncer com Leveza, né, Paty? A gente se conheceu lá no grupo da nossa mentora, Patrícia Figueiredo, né? Então a gente teve histórias junto, a gente compartilhou desafios, processos, a nossa jornada do enfrentamento do câncer, né? Tanto eu como a Paty, a gente teve câncer. Eu tive câncer de mama, ela teve câncer de útero, acho que é, né, Paty? Então, a gente compartilhou, né, muita coisa, a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito, e a gente se tornou hoje essas pessoas que estão aqui ajudando de alguma forma outras pessoas também a melhorar de vida, a buscar uma qualidade melhor para a sua vida, a melhorar tudo, o seu todo, a sua vida como um todo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre sono e alimentação, uma dupla essencial para ter uma qualidade de vida. Muitas pessoas acham que o sono não tem nada a ver com a alimentação, mas tem sim. E a alimentação tem a ver com o sono também. Então, para quem não me conhece, Fátima Roden, terapeuta, mentora, palestrante, escritora e ajudo pessoas, né? Trabalho com mentorias, trabalho a parte mental, a parte alimentar e a parte física, que são os meus 3 pilares primordiais, né? Os 3 pilares principais das minhas mentorias. Então, eu trabalho dentro desses pilares, claro que entram os outros pilares coadjuvantes, né? Emocional, espiritual, energético, mas o principal é esses 3 que a gente precisa focar mais. Um corpo forte, uma mente forte, uma alimentação saudável, a gente fica muito poderosa, né? A gente fica muito fortalecida, a gente fica saudável, a gente fica com energia. Então, isso tem tudo a ver para que a gente consiga atingir, né? Alcançar os nossos objetivos, vencer as nossas batalhas diárias, vencer os nossos desafios. Quem de nós não tem desafios? Todos nós temos. Então, vamos falar um pouco sobre o que isso interfere na nossa qualidade de vida quando a gente não tem um sono de qualidade. E o que o alimento tem a ver para que a gente não tenha um sono de qualidade. E o que o sono ruim pode fazer por nós no dia seguinte, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente, inclusive com a nossa energia, né? Então, eu vou trazer alguns pontos aqui que são bem importantes a gente saber e entender um pouquinho mais primeiro, né? Eu até anotei uns tópicos aqui para mim poder trazer com mais eficácia, assim, sobre isso. O que é os sinais da privação do sono? Privação do sono, eu não estou falando só de você estar se privando e não dormindo o suficiente, não dormindo 8 horas por noite, não dormindo nos horários certos, não é isso que eu estou falando aqui, né?
Eu estou falando aqui sobre os sinais da privação do sono, que é aquele sono que não repara os seus danos, aquele sono que não te descansa, que não te deixa repousado, que não te deixa descansado, que você não acorda energizado. Estou falando desse sono, né? O que é os sinais de que está desregulado completamente esse metabolismo, né, do sono? São os sinais de dificuldade de concentração, é um deles, tá? Eu não consigo me concentrar em nada que eu estou fazendo, sempre estou a mil pensando em outras coisas. Dificuldade em expressar as minhas emoções. Isso me deixa irritado, isso me deixa agoniada, isso me deixa triste, me deixa abatida. Então eu tenho uma dificuldade tremenda de expressar minhas emoções. E aí eu me fecho, eu me privo de falar, de chorar muitas vezes, né? De expressar as minhas emoções. E quando eu não expresso minhas emoções, elas acabam ficando presas dentro de mim e elas acabam gerando doenças psicomáticas, que são as doenças que se transformam depois em doenças físicas, né? A gente sabe disso já, isso é muito falado, isso é comprovado cientificamente, que muitas doenças nascem na nossa alma, nascem no nosso espírito, nascem no nosso emocional e espiritual para depois se tornarem físicas, né? A incapacidade também para resolver problemas. Quando um problema surge e quando eu estou em déficit de sono, eu não estou repousado, não estou com a mente tranquila, com a mente descansada, eu tenho uma dificuldade enorme de resolver problemas. E aí um probleminha desse tamanhinho vai se tornar um problema desse tamanho e eu não vou conseguir resolver ele. Porque para mim ele é um problemão, quando na verdade é mínima coisa. É só uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de concentração já vai poder fazer eu focar diretamente na solução do problema, mas aí eu não consigo porque a minha mente está desordenada, ela não está descansada, ela não está calma, relaxada, e aí eu não consigo fazer isso. Obrigada, olha só, mais pessoas chegando aqui na live. Prof. Silvia, gratidão por você estar aqui. E aí, estamos falando, né, sobre sono e alimentação, a dupla essencial para a nossa qualidade de vida. Estamos falando sobre os sinais de que o nosso sono não está sendo reparador. Outro sinal, então, é a irritabilidade e alterações de humor. Quem de nós, alguns dias, se sente mais irritado, sente que o humor oscila mais, tem dias que você acorda e você já não tem vontade de fazer as coisas, e aí qualquer coisa já te tira do sério, assim, qualquer coisa você está, como se diz, de pavio curto, né? Isso é porque você não dormiu bem, ou mesmo que você dormiu 8, 9 horas na noite, mas você não descansou, você não entrou em todos aqueles processos do sono, né? Em todos aqueles ciclos do sono que a gente precisa passar. E aí você acorda com a sua mente desordenada, com a sua mente cansada, com a sua cabeça cansada, muitas vezes até com dor de cabeça. E aí você fica com essa irritabilidade, com essas oscilações de humor. Aí muitas vezes você sente vontade de xingar, de gritar, de esbravejar. Outras vezes você não sente vontade de fazer nada. Outras vezes você sente vontade de chorar. E muitas vezes você não chora porque você não quer se sentir vulnerável, né? Se sentir fraca. Então você vai segurando essas emoções, que também não é bom, né? Outra coisa também que é um sinal de que seu sono não foi reparador é problemas de memória, esquecimento, confusão mental, também assim quando a concentração que já foi falado lá no início, que também faz parte, né, de problema de memória, mas também assim eu marquei alguma coisa, né, mas a minha cabeça não me ajudou a lembrar. Nossa, eu tenho bastante esses blackouts de memória, assim. E para mim tem muito a ver com o sono.
É só não dormir bem de noite, ou é só eu comer bastante de noite, jantar fora de hora, que eu já sinto que o meu sono não é reparador. Eu posso dormir até 8, 9 horas por noite, mas ele não é reparador. Então, isso também causa problemas de memória. Outro sinal de que o seu sono não está sendo reparador é sonolência durante o dia. Aquela sonolência que dá de repente, assim, que você se pega bocejando, que você fica com o corpo cansado, dolorido, com uma estafa, assim, tipo uma fadiga mesmo. Isso também é sinal de que o seu sono não está sendo reparador. Tá? Ou que você está se alimentando mal, não está nutrindo direito o seu corpo e ainda está fazendo com que ele trabalhe durante a noite para organizar todo aquele alimento que você ingeriu durante o dia ou principalmente depois das 18 horas, né? Então, isso tem muito a ver também. E quais os alimentos, assim, que a gente não deveria de ingerir depois das 18 horas? Tem vários alimentos que a gente deveria de cuidar. Mas entre eles, os mais ingeridos, que muitas pessoas ingerem depois das 18 horas, que não deveriam ser ingeridos, é o café, o gengibre, o chá mate, o chá preto, o chá verde, também não é bom, né? Eles são chá preto, chá mate e chá verde, e o café, eles são energéticos, né? Eles são, como que eu vou dizer, aquela outra palavra que a gente usa bastante, que não é energético, eles são que eles aceleram, né, o metabolismo da gente, eles não deixam a gente ficar zen, como se diz, né, a gente fica energizada, eletrificada, como se diz, né, tem muitos que dizem eletrificada, né, que eu fico elétrica, né. Então, assim, não é bom a gente ingerir esses chás, né? Refrigerante também não é bom, um pouco por causa do açúcar e também por causa do gás, né? Guaraná em pó, que é um energético também. As bebidas energéticas também não são boas pra gente ingerir. E a pimenta também, ela é energética, né? Então, esses alimentos é bom a gente evitar um pouco. Isso seria para que a gente não tivesse aquele foco de energia, né? Daquela expansão de energia, assim, que, preciso me manter acordado, daí eu vou tomar esses alimentos ali, eu vou tomar esse chá, essas bebidas ali, se eu preciso me manter acordado. Agora, se eu quero ter uma boa qualidade de sono, eu não posso ingerir isso até 4 horas, pelo menos, antes de eu ir dormir, né? Outros alimentos que também podem atrapalhar o nosso sono, a nossa qualidade de sono, são os alimentos de difícil digestão. Quem de nós já não jantou, por exemplo, foi numa festa, num aniversário, foi convidado para uma janta e acabou jantando num horário que não era o horário habitual, que era um horário além do habitual, e jantou bastante, comeu alimentos diferentes do que era habituado a comer e passou uma noite com insônia, passou uma noite rolando na cama sem conseguir dormir direito, sonhando, tendo pesadelos muitas vezes. Isso tudo traz também o peso no estômago que esse alimento causa, e dependendo da quantidade de alimento e dependendo do tipo de alimento, também o processo da digestão, que se torna muito lento. E aí o nosso cérebro, ele precisa trabalhar, focar na digestão, porque o estômago está cheio e ele precisa trabalhar para que aquilo saia do estômago, que vá para o esôfago, que vá para o intestino, para que seja absorvido os nutrientes para o nosso organismo. Então o nosso cérebro não para, ele tem todo aquele trabalho para fazer, toda aquela demanda para atender. Então, como que o nosso cérebro vai relaxar? Como que a gente vai ter um sono de qualidade, um sono que vai descansar a nossa mente, descansar o nosso sistema nervoso, o nosso corpo, os nossos músculos, os nossos nervos, né? Tudo isso precisa relaxar, tudo isso precisa desligar, né? Nosso cérebro precisa desligar. Porque as fases do sono, que eu vou fazer uma live para falar só sobre os ciclos do sono. Eu amo esse assunto, porque
Eu sou apaixonada por esse assunto de alimentação, qualidade do sono, atividade física, as mudança de hábitos, né? Porque eu tive que incorporar muita coisa diferente na minha vida, depois de um certo tempo e depois da doença do câncer, né? Então, hoje, eu leio muito sobre isso, eu me capacito muito, eu faço cursos, eu assisto vídeos, eu estudo, eu pesquiso. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. E eu vou preparar uma live ainda agora no mês de maio, não sei bem que dia, mas a gente vai anunciar. Eu vou preparar uma live onde eu vou falar só sobre os ciclos do sono, o que é cada ciclo do sono e o que acontece com a nossa mente durante esse ciclo do sono. Aprendi muita coisa também sobre isso com um psiquiatra, que eu fiz um curso também, faz uns 2 meses agora atrás que eu fiz um curso com o Dr. Ricardo. Ele é psiquiatra, neurologista e trabalha com essa parte de trazer a explicação de como que o nosso cérebro funciona, como que ele reage, né, a esses estímulos, ou então ao sono, à falta do sono. Então, é muito importante a gente entender como o nosso corpo funciona, porque aí a gente pode cuidar dele da maneira correta. Quando você tem um carro, quando você tem um eletrodoméstico, quando você tem uma máquina, por exemplo, e você precisa usar essa máquina, você tem um manual, né? Você tem um manual para você seguir, né? Para você usar a máquina, você tem que cuidar de todas as etapas ali para que aquela máquina funcione corretamente. Muitas vezes tem vários botões ali que você precisa ligar, que você precisa regular para que tudo funcione corretamente. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Se eu não cuidar todos os órgãos, todos os botõezinhos, né, que nós temos, eu também não vou ter uma qualidade de funcionamento, né, da máquina do nosso corpo, né? Então, eu preciso estar cuidando de tudo isso. Então, alimentos que podem prejudicar e que precisam de muita demanda do nosso cérebro para a digestão. Quais são esses alimentos que são bastante prejudiciais durante a noite? São os leites e laticínios, né? Que eles são pesados. Nem para todos eles fazem mal ou pesam no estômago, né? Principalmente o leite. Um leite com açúcar, tem muita gente que gosta de tomar um leitinho com açúcar antes de dormir, diz que faz muito bem, consegue dormir muito bem, desde que seja um leite não muito integral, né? Não muito gorduroso, que não se torne um leite muito pesado. Mas, normalmente, queijos, outros derivados do leite não são bons, muito bons para serem ingeridos depois das 18 horas da noite. Outra coisa que não faz muito bem, que precisa de muita demanda do nosso cérebro para ativar a digestão, é a carne, as carnes, né? Que as carnes, elas demoram mais a digestão também. E também muitas bebidas com gás, bebidas doces, né? Ou doces em geral, muita comida doce ou bebida doce também não faz muito bem. Grãos, né, como feijão, lentilha, grão de bico, vagens, esses alimentos também que são um pouco mais pesados, né. Carboidratos é bom a gente cuidar um pouco também, não ingerir muito durante a noite, né. E o glúten, né, o glúten também costuma ser pesado para ser digerido. Então, o que seria bom eu ingerir durante a noite para que eu tivesse um sono de qualidade? Seria muito bom eu ingerir alimentos mais ricos em vitaminas, sais minerais, água, né? Alimentos que contenham bastante líquido, que sejam bem diuréticos, como frutas, legumes, uma salada de fruta, um omelete com algumas sementinhas, algumas oleaginosas, né? Também pode ser colocado junto, para quem gosta de uma gordurinha mais natural, né? Uma gordura boa, né? Coloca ali
castanha de caju, uma castanha do Pará, coloque junto ali no omelete, pique ela e coloque ali no omelete. Coloque um alho, que é bom, que é anti-inflamatório, uma cúrcuma, e faça um omelete ali com uma sementinha de aveia, um farelinho de aveia, alguma coisa assim, umas sementinhas. Isso tudo é uma alimentação mais leve, que o nosso corpo vai trabalhar mais rápido a digestão, e é um alimento também que não vai trazer um alto índice glicêmico, porque o glúten, o carboidrato, os doces trazem um alto índice glicêmico, e isso fica circulando no nosso corpo durante a noite, e isso atrapalha o nosso sono e muito. Gratidão, Rose, bem-vinda. E então, para que a gente não tenha, né, esse atrapalho do nosso sono, a gente precisa cuidar dessa alimentação depois das 18 horas da noite. Muitas pessoas têm o hábito de almoçar em horários diferentes, seja inverno e verão, por exemplo. Porque verão os dias são compridos, são longos, né? Então aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente mora, é 21h30, vamos dizer, né? 9h30 da noite, ainda tá claro no verão. Mas no inverno, 6 horas já tá escuro. Então, muitas vezes a gente acaba mudando o horário da alimentação inverno e verão. E isso não é muito bom para o nosso corpo. Nem mudar o horário do sono, nem mudar o horário da alimentação. É bom a gente ter um horário mais ou menos definido, né? Assim, para a gente se alimentar. Tenha fome ou não tenha fome, coma alguma coisinha. Não deixe o estômago vazio, porque o estômago vazio, ele pode... A mucosa do estômago, ela pode se irritar, ela pode provocar uma gastrite, ela pode provocar uma queimação, né? Ela pode provocar uma azia. Então, muitas vezes, as pessoas que têm azia são porque ficam com o estômago muito tempo vazio também, né? E outras têm azia pelo contrário, porque enchem demais o estômago, derrama o suco gástrico e dá aquela azia, né? Então, tudo o que é demais é ruim, tudo que é muito pouco é ruim também, né? Percebam como a gente precisa ter um equilíbrio para que a gente consiga ter uma saúde satisfatória, né? E um sono satisfatório também. Então, uma coisa aqui que eu gostei, assim, também de descobrir aqui para quem tem problemas no sono, ó, que quem dorme pouco, quem não consegue descansar durante o sono, quem não tem um sono de qualidade, de novo falando que não é aquela pessoa que dorme... que vai entender assim que dormir pouco é eu dormir só 4, 5 horas. Não, dormir pouco é você, nem que você fique 10 horas na cama, mas que você não consiga dormir um sono de qualidade durante todas aquelas 10 horas, você não dormiu bem. Você não dormiu, você dormiu pouco, né? Então, ó, quem dorme pouco tem a chance de se tornar obeso. Muitas vezes a gente ouve falar que quem dorme pouco engorda, né? E que dormir mais emagrece. Vocês já ouviram falar isso? Muitas pessoas falam isso, a gente ouve falar muito. Se você já ouviu, comente aí nos comentários, porque isso é verídico, né? Porque aqui, nessa pesquisa que eu estudei bastante sobre isso também, fala que quando a gente dorme menos, a gente tem a chance de se tornar obeso, porque a gente pode aumentar a grelina, que é o hormônio da fome, né? A gente dorme pouco ou dorme mal, esse hormônio aumenta. E aí a gente acorda já com fome, ou a gente até levanta, né, da cama no meio da noite para ir comer, porque a gente tem fome, tem assim aquela necessidade de comer. E ele também, quem dorme pouco, né, ele aumenta a grelina e ele diminui os níveis de leptina. Leptina é o hormônio que causa a saciedade, que faz com que o nosso estômago entenda que eu comi que chega, que eu me alimentei suficiente. Agora agora eu vou mandar para o cérebro o sinal de que eu me alimentei o suficiente. Então, esse hormônio, ele também fica comprometido quando você não dorme bem. Então, por isso que você tem oscilações de apetite. Você tem oscilações desses hormônios, da saciedade e da fome, né? Então, você acaba não conseguindo equilibrar o seu dia, né, na sua manhã, a sua rotina,
ou então estabilizar o seu apetite. Então você acaba acordando de manhã com vontade de comer coisas que não deve, né? Quando você não dorme bem, você acorda de manhã, ai, eu vou comer um pão, eu vou comer isso, vou comer aquilo. Às vezes tu come uma coisa que nem é nutritivo, porque você não tem ânimo para fazer um café da manhã saudável. Porque você não tá energizado, você não tá bem, você não tá feliz, você não tá se sentindo bem. Aí você não tem ânimo para fazer um café bom, um café saudável, né? E mudar nossos hábitos para fazer um café saudável todos os dias não é tão fácil assim como a gente pensa. É preciso ter muita persistência, consistência, força de vontade. É preciso ter muita disciplina, né? E muitas vezes a gente muda os nossos hábitos e de repente a gente cansa daquela rotina também, porque é trabalhosa, né? Mas tudo que é bom dá trabalho, né? Tudo que é saudável dá trabalho. Entre aspas, né? Dá trabalho também não é assim aquele trabalho, né? Tudo uma questão aqui, ó, da nossa mente. E aí, então, a gente acaba deixando de lado um tempo de novo, e começa aquela rotina antiga que a gente tinha. Comer aquelas coisas que já estão prontas, que já estão fáceis de pegar ali, né? E aí, de repente, se a gente é bem atento ao nosso corpo, a gente percebe que o nosso corpo reclama. O intestino prende, os gases se formam dentro do nosso intestino, né? A gente muitas vezes fica desidratado, a pele muda, o cabelo muda, as unhas quebram, né? A gente vai vendo que a gente está... que na verdade a gente está desnutrido, né? Quando a gente começa a sentir os sinais do nosso corpo que está mudando alguma coisa, é porque a nossa alimentação mudou também e ela está deixando a desejar. Então a gente precisa focar nisso e mudar a nossa atenção, colocar mais atenção nisso. E aí a gente vai percebendo que tudo está nas nossas mãos, tudo está ao nosso alcance. E muitas vezes a gente vai comer um doce porque a gente tem aquela vontade imensa de comer aquele doce, aquele desejo imenso de comer aquele doce. Mas a gente pode comer um doce saudável, né? Tem doce saudável. Nas frutas tem doce também, nas frutas tem frutose, tem açúcar. Então, eu gosto sempre de relatar essa história assim, que eu era muito formigona, sabe, por doce. Então, eu comia salada de frutas, sim, eu fazia, porque eu queria cuidar da minha alimentação e queria ingerir pelo menos 4 frutas por dia, que é o que eu faço até hoje. É difícil no dia que eu não como 4 frutas diferentes no dia. E aí, eu picava as frutas e botava leite condensado por cima, para comer, né? Ao invés de açúcar, eu botava leite condensado. Aí, com o tempo, fui vendo que aquilo não era saudável, né? Ah, mas o açúcar também não é saudável. Tá, aí comecei a botar mel. Não, iogurte. Comecei a botar iogurte. Mas aí, como o iogurte não é muito doce, dependendo da fruta que eu picava, ficava meio azedinho, né? Aí eu também não me apetecia muito, né? Eu comia um tempo e daí eu mudei, não gostei mais. Que dependendo da fruta até o iogurte talhava, né? Quando tu misturava. Aí eu parti pro mel. Aí pensei, caramba, vou pro mel, né? Só que nem como o mel é natural, o mel é saudável, né? Vou poder botar bastante, né? Porque mel é saudável, né? Mas aí subiu lá em cima os níveis de glicose. Eu comecei a ter vontade de comer mais doce ainda durante o dia. Eu comecei a engordar. E aí? Vou ter que mudar de novo, não vou poder comer minhas frutas nem comer o melzinho. Aí pesquisando, lendo, conversando com nutricionista. Aí, o que pode dar o mesmo sabor, mesmo paladar do que o doce na salada de fruta? Eu posso usar stevia, eu posso usar o açúcar xilitol, eu posso usar aquelas gotinhas, como é que é agora? Adoçante. Mas nada disso me apetecia, até porque o adoçante não é natural, né? A stevia ainda tudo bem,
Aí eu até picava umas folhinhas de stevia, mas aí eu não gostava do gosto da folhinha. Aí eu fazia o chazinho da stevia, colocava junto, mas daí eu não queria a água na fruta, né? Aí um dia eu lendo, aí falava assim, que quando você usa os temperos em qualquer comida, seja em comida salgada ou comida doce, você pode diminuir o nível de açúcar no doce e o nível de sal no salgado. Porque o tempero, ele vai dar um novo sabor àquele alimento e ele vai substituir uma parte do sal e uma parte do açúcar. E aí eu fui procurar quais os temperos bons para usar no doce, quais os bons para usar no salgado. E assim eu fui modificando meus pratos, tanto salgados como os doces. E aí os doces eu optei por colocar cravo e canela. Inclusive, que faz muito bem para nossa saúde, né? O cravo e a canela. Então, eu coloco hoje na minha salada de fruta somente cravo e canela. E como com cravo e canela. Compro o cravinho em pó, né? A canela em pó e coloco. Sempre que eu faço algum doce também, se eu consigo fazer ele menos doce do que sempre eu fazia, eu faço menos doce também. Não faço mais aquele doce, né? Não faço mais aquela comida forte de sal também. Tudo vai acostumando. E vocês sabem que o nosso paladar, ele se corrige, né? Ele se reeduca. Assim como a gente faz uma reeducação alimentar, a gente também reeduca o nosso paladar. Incrível isso. Eu fiquei assim abismada quando eu descobri isso. Nossas glândulas salivares que estão na nossa língua, que produzem a nossa saliva e que fazem com que a gente sinta o sabor dos alimentos, a gente tem elas em toda a nossa língua, né? E aí tem as glândulas que ficam nas laterais, as que ficam no centro, as que ficam no fundo, e cada área das glândulas elas têm um tipo de função. Tem umas que são para detectar o ácido, umas são para detectar o doce, outras o salgado, e as outras agora não lembro o outro. Me fugiu agora o quarto. Mas elas têm 4 funções. E elas precisam estar, como que eu vou dizer assim, elas precisam estar também relaxadas e elas precisam estar saudáveis. E você sabia que dependendo o que você ingere no seu dia a dia, você maltrata as glândulas salivares, você maltrata elas de uma forma de que você pode danificar elas e elas não vão mais fazer o papel delas de serem as glândulas degustativas dos alimentos e elas vão, tipo assim, não vão dar gosto ao teu alimento, você não vai sentir o gosto do alimento. Acontece muito quando a gente está gripada, aconteceu muito quando a gente estava com o Covid, que a gente não sentia o gosto dos alimentos. E como é ruim isso, né? A gente não sentir o gosto. Então, quando as nossas glândulas salivares elas estão comprometidas, elas nos enganam. O que é doce, o que é muito doce, a gente não sente que é muito doce, o que é muito salgado, a gente não sente que é muito salgado. Então, porque a gente, tipo, queima elas com o excesso de paladar, com excesso de sabor, com excesso de vinagre, com excesso de refrigerante, de bebida alcoólica, de sal, de açúcar, e aí elas ficam doentes e elas não trabalham mais, não fazem a função delas. E quando você cuida dessa parte, quando você faz uma escovação perfeita na sua língua, cuida da escovação e tudo, nossa, isso tem um monte de coisa, né, que a gente precisa saber sobre isso também. Aí elas ficam ativas. E quando elas ficam ativas, elas te dão o sabor real dos alimentos. Você sente o sabor real dos alimentos. Quando você sente o sabor real dos alimentos, você não tolera mais coisas muito fortes, muito picantes, muito salgadas. Então, você vai maneirar mais nos seus alimentos que você vai ingerir. Isso tudo vai te trazer mais qualidade de vida, né? Qualidade do sono, qualidade de uma alimentação que vai fazer com que o seu sono seja reparador e o seu sono traga um controle mental melhor, né? Um controle do nosso inconsciente que precisa descansar, né? Durante o sono e acaba te trazendo um dia com mais
positividade, com mais vontade de cuidar de si, com mais desejo de fazer as coisas certas, porque você vai estar energizado, você vai estar descansado, porque a energia, ela vem depois de uma noite de repouso, ela vem depois que o corpo repousou, depois que o corpo relaxou. Aí a gente renova as nossas energias, isso é maravilhoso, isso é o próprio corpo que faz. Então, para isso, a gente precisa cuidar também dos alimentos para que a gente tenha essa dupla trabalhando junto para essa qualidade de vida. Então, essa live aqui, a gente esclareceu bastante coisa, além do sono e da alimentação, né? Então, sempre uma coisa leva a outra, né? Vocês viram como é importante a gente saber como que o nosso corpo funciona? Eu sou apaixonada por descobrir tudo, como que funciona, como que é o metabolismo, como que o metabolismo age, como que tudo funciona nessa engrenagem, o que precisa fazer, por exemplo, na alimentação, para que a gente tenha a qualidade de vida no sono, mas também o que a gente precisa cuidar do sono para que a gente possa no dia seguinte ter, como eu já disse, né, essa energia para cuidar da nossa alimentação. Cuidando da nossa alimentação, a gente também vai sentir a necessidade de cuidar do nosso corpo. Cuidando do nosso corpo, a gente vai ter a vontade de cuidar da nossa autoestima, né? Quem que não vai gostar de cuidar da sua autoestima quando você está cuidando do corpo, quando você está malhando, quando você está se exercitando? Então, uma coisa leva a outra, não tem como a gente falar isoladamente de uma coisa só. Mas, enfim, o foco principal foi alimentação de qualidade e sono, que precisa ser coligado para que se tenha uma qualidade de vida melhor. Espero que essa live tenha te ajudado, espero que você encaminhe para mais pessoas, que você contribua também para que outras pessoas tenham esse conhecimento, né, adquiram esse conhecimento. Vai ficar salva essa live aqui no Instagram também, lá no YouTube. E eu espero que você compartilhe, né? Compartilhe, divulgue, porque é muito importante a gente adquirir conhecimento. Gente, conhecimento é algo que ninguém nos tira e é algo que nos faz evoluir muito e que nos faz sermos saudáveis, sermos felizes, sermos plenos, né? E quem não quer? Quem não quer viver bem, né? Para viver bem, precisamos cuidar do maior bem que temos, que é a nossa vida, né? E ninguém melhor do que nós mesmos para cuidar da nossa vida. Então, busquem conhecimento, busquem sabedoria, busquem o autoconhecimento para que vocês tenham essa paixão por vocês mesmos, esse amor próprio, essa autoconfiança para cuidar. Apesar de tudo, apesar de todos os desafios e todas as provações, precisamos ter esse amor próprio e cuidar de nós, ok? Sigam-me nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, entram lá no grupo Novos Hábitos, Nova Vida, que tá lá o link na bio, tá? E vamos nos cuidando aí, cuidar da nossa saúde, é o que eu sempre digo assim, agrada a Deus, né? Que cuidar da nossa saúde agrada ao nosso Criador. Que Deus nos fez perfeitos, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes e que Deus abençoe a todos e tenham uma ótima noite e até a próxima live, na próxima terça-feira. Gratidão.